Então, gente, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula de cromatografia e hoje a gente vai entrar no tópico de cromatografia em papel. Como a gente já havia conversado, a cromatografia se divide em grandes duas partes, né? A cromatografia planar e a cromatografia em coluna, né? Essa classificação é de acordo de como a cromatografia é feita, né? Em que suporte, né? Se ela é feita no plano, a gente chama ela de cromatografia planar. A cromatografia em papel é um tipo de cromatografia planar. E vocês vão ver hoje que é um processo bem simples mesmo, mas para ele ser eficiente, ele requer um pouquinho de sofisticação nossa, de tentativa e erro. E a gente tem as cromatografias também em coluna. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O livro que está lá na plataforma, eu vou explicar em cima dele. Então, a gente está aqui, né, no tópico 2, eu até realcei ele ontem, né, lá pra gente. Vou abrir aqui o livro de cromatografia. E aí, gente, para a gente falar em termos de cromatografia, né, a gente tem que entender um pouco como que as separações acontecem. E na maioria das vezes, né, esse processo de separação está relacionado com a polaridade das substâncias envolvidas ali, como a gente já vai ver daqui a pouco. Então, esse primeiro tipo de cromatografia que a gente vai estudar, a cromatografia em papel, ela é um processo assim, bem simples mesmo, eu diria até mesmo rudimentar, né? A gente consegue tentar fazer em casa, né? E essa figura que aparece aqui no livro era exatamente o que eu esperava aqui da minha cromatografia, que não está ficando muito boa, né? A minha, como é que está sendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Né? Eu esperaria, por exemplo, para a cor preta, que eu sei que é uma mistura de outras cores, né? Conseguir ver aí pelo menos uma separação das cores. Só que isso vai depender, né, da minha fase estacionária que eu estou usando e também da minha fase móvel. Se eu falo que a cromatografia de papel, a fase estacionária é papel. Geralmente papel filtro. Eu propus uma atividade para vocês fazerem em casa, que é tentar fazer essa cromatografia em papel em casa, com canetinha, tá? E aí vocês podem utilizar como papel de filtro, como papel, né? Dessa cromatografia, o papel de coar café, tá? Pode tentar fazer no papel A4 mesmo, mas esse daqui é melhor, porque ele é mais poroso, né? Você vai ter uma maior interação aí do solvente, também dos componentes da canetinha. Tá? A cromatografia em papel é um tipo de cromatografia mais simples e mais fácil de ser executado. Basta ter um pedaço de papel filtro e um solvente. Esse solvente pode ser até mesmo água, tá? Como fase móvel. Eu estava tentando fazer aqui em casa, eu estava utilizando água, estava utilizando esse removedor de esmalte, não é acetona. Ele é uma mistura aqui de algumas coisas, mas o que mais tem nele é acetato de etila, que a gente também tem lá no laboratório, é um solvente orgânico comum que a gente usa, tá? E álcool também. Eu achei que meu álcool era 70, mas não é. Esse aqui é 54. É importante que seja álcool líquido, tá, gente? Se vocês forem fazer em casa também. Porque o álcool em gel não vai dar certo. Entretanto, né, ela é muito simples, muito fácil de ser realizada, né? A resolução, né, na separação das substâncias deixa muito a desejar. Observe na figura abaixo, que é a cromatografia em papel, né? Uma caneta com tinta preta. É possível observar, né, a separação de 3 pigmentos diferentes. Um azul, um vermelho e um amarelo aqui, né? Só que essas manchas aqui no papel, né, na nossa cromatografia, ela não está bem resolvida. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que a gente espera, né, de uma cromatografia com uma resolução boa. Nessa resolução boa, desejada, eu teria manchas aqui no formato de esferas, bolinhas, né? E bem separadas. Aqui eu vejo que o vermelho até ficou bem separado aqui do pigmento azul. Mas o amarelo aqui ficou meio junto, né? Aqui já é uma cromatografia também feita em papel, tá? E ela está melhor resolvida. E essa cromatografia que foi feita
para a gente identificar algumas classes de moléculas em extratos vegetais, tá? Então, aqui a gente está até indicando, ó, essa primeira mancha aqui, tá? Refere-se aos carotenos. Essa segunda aqui, as criptoxantinas. E as daqui de baixo, as mais vermelhinhas, é a capsaantinas, né? Então, essa cromatografia aqui, eu tirei um artigo científico que ele estava trabalhando com extratos de pimentão, amarelo e vermelho, tá? E estava querendo determinar, né, se essas substâncias estavam presentes ali naqueles extratos. Aqui em 1 e aqui em 2, tá? Foi feita, né, esse 1 e 2 é a amostra 1 e a amostra 2, que são os extratos vegetais. E aqui na amostra 3 é o que a gente chama de padrão, né? Ele fez uma mistura padrão das substâncias que ele queria identificar, tá? Então, na maioria das vezes, a cromatografia em papel ela é realizada com esse objetivo, comparar algumas substâncias com um padrão, né? E aí a gente consegue confirmar, né, a presença dessas substâncias nos extratos vegetais, por exemplo, tá? Então, muitas das vezes, né, a cromatografia em papel, ela é uma técnica muito simples e barata para a gente identificar substâncias ali em extratos vegetais ou em qualquer outro tipo de amostra de matriz, desde que a gente tenha um padrão para comparar. E, geralmente, essa análise, né, é feita assim, de forma conjunta. O que é isso de forma conjunta? No mesmo papelzinho da cromatografia, eu coloco as minhas amostras e o meu padrão, né? Por exemplo, né? Aqui tá muito feia, mas eu vou tentar correr só uma cor de canetinha, né? A minha amostra, né? Aqui eu coloquei 3 amostras diferentes. Aqui, no caso, eu só estou querendo observar as cores, né? Presentes ali, né, em cada cor da canetinha. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer uma identificação, eu teria que colocar o padrão no mesmo pedaço de papel, né? Na mesma corrida cromatográfica, fazer da mesma forma. Por quê? Porque se eu coloco, por exemplo, as amostras em um pedaço de papel e o padrão em outro, qualquer coisinha varia muito a altura, o tanto, né, que essas manchas vão percorrer. Então, às vezes, cortar o papel errado, o solvente evaporou um pouco, qualquer coisa infere muito erro, né? Então, a gente sempre faz dessa forma, junto. E isso, gente, a gente já está apresentando aqui na cromatografia em papel, mas isso vai servir para a cromatografia em camada delgada, que a gente vai ver mais para frente. Que a forma de execução das duas técnicas é muito, muito parecida, tá? Porque as duas são cromatografias planar. E um outro parâmetro ainda que a gente tem quando a gente trabalha com cromatografia planar é o fator de retardamento, que a gente chama de RF, que a gente calcula nesse tipo de cromatografia. Como que é calculado esse fator? Na verdade, esse fator é um número que a gente calcula e usa para comparar uma substância com a outra, né? Para comparar o fator de uma substância desconhecida, por exemplo, com o fator de retardamento do padrão, né? E a gente usa também como um indicativo, né? De que aquela substância é aquela mesma. Como que ele é calculado? Para entender como ele é calculado, a gente precisa entender como a técnica, né, é executada. Tanto a cromatografia em papel, quanto a próxima técnica planar que a gente vai ver, que é a cromatografia em camada delgada, né? A gente recorta, né, um plano, a gente tem um recorte aqui de um plano. Essa altura e essa largura desse plano, né, ele pode variar. Ele vai depender de como a gente vai executar a técnica, de quantas amostras a gente tem, né? Então, a gente usa aí alguns valores padrão que a gente usa muito em laboratório, é fazer 5 centímetros de altura e 2,5 de largura, tá? Numa placa desse tamanho, você consegue aplicar em torno de
3 amostras. Vocês têm um pedaço de papel, que vai ser a nossa fase estacionária. A fase estacionária papel é uma fase estacionária polar, tá? Então, os compostos polares vão interagir mais com a sua fase estacionária aqui, que é polar. A gente faz uma marcação nesse papel, ou se for cromatografia em camada gasosa, a gente também faz essa marcação, tá? Essa marcação é para a gente calcular o RF depois e para a gente evitar alguns problemas, tá? Então, a gente marca, geralmente, uma linha na base, aonde a gente vai aplicar a amostra. Qual que é a altura dessa linha? Geralmente, meio centímetro para cima. O que é importante? O que eu vou fazer com esse pedaço de papel depois? Eu vou aplicar a amostra aqui e eu vou colocar ele, né, em um recipiente que não é esse aqui, tá? Esse aqui é o em casa, né? Um recipiente, poderia ser um becker, por exemplo, no laboratório, ou tem outros mais profissionais, né, que a gente chama de cuba cromatográfica, tá? É um recipiente de vidro, onde vai estar a minha fase móvel, que é um solvente, e eu vou colocar o papel, então, ali dentro. E o que vai acontecer? Eu vou colocar e vou tampar também. Vou tampar por quê? Porque geralmente os solventes são voláteis, né? Senão eles vão embora. Tampei, não sei se está dando aí para vocês verem. O solvente ele começa a percorrer o papel, a subir por força da gravidade. Eu ia falar, não, né, gente? Está errado. Por capilaridade, tá? Já subiu um pouco. Eu vou tirar aqui, só para vocês entenderem. Ah, tá. Eu estava falando, tá vendo o que marcou aqui? O que é importante nessa minha marcação aqui na borda inferior do papel? É que ela fique acima da linha de frente do solvente que está aqui dentro. Eu nunca posso colocar solvente por cima da onde eu apliquei a amostra. Então, toda cromatografia planar, né, a gente faz essas, né, marcações. Então, é exatamente essas marcações que estão aqui nessa figura, ó. Essa linha tracejada aqui, né, é onde eu vou aplicar a minha amostra. Essa linha aqui de baixo, né, é o nível máximo da fase móvel, que vai estar dentro da minha cuba cromatográfica. Isso no início, antes de eu fazer a corrida cromatográfica. Coloquei o papel dentro da cuba, o solvente, a fase móvel, vai subir por capilaridade até chegar no topo. Quando chegar no topo, a gente também faz uma marcação da linha superior aqui, né, na borda superior, para marcar a linha de chegada da fase móvel. Essas marcações vão ser usadas para a gente calcular o RF. Porque o que é o RF? O RF é a distância percorrida pela mancha, pela amostra. Então, observe que aqui, nesse exemplo, eu tenho duas amostras. Essa aqui e essa outra aqui, né? Então, vou ter aqui, e elas são substâncias diferentes. Eu já posso afirmar com certeza. Por quê? Porque elas percorreram, né, a fase estacionária de forma diferente. E elas vão ter RFs diferentes, tá? Então, eu vou calcular o RF aqui, né, para essa primeira. Como seria? É a distância, né, entre o ponto de saída, o ponto de aplicação da amostra, até aonde ela chegou, dividido pela distância total aqui que o solvente percorre, tá? Do ponto aonde eu apliquei a amostra até aonde o solvente correu. Né? Então, essas são duas marcações importantes que a gente tem que fazer. Substâncias com RF diferentes em uma mesma análise é porque são substâncias diferentes. Se tiver RF igual ou próximo, é porque possivelmente são a mesma substância. Entendeu? É só um valor numérico para aquilo que a gente consegue visualizar. Por exemplo, nesse exemplo aqui, né?
você consegue ver, né, que as manchinhas aqui, ó, essas 3, estão todas na mesma altura. Mas se eu calculo isso, consequentemente, se eu calcular o RF, elas vão ter RFs próximos. Entendeu? Esse RF é muito usado quando eu não estou vendo, né, a placa. Então, agora que vocês já entenderam, pelo menos mais ou menos, né, como que executa a técnica, a gente vai falar um pouquinho como que acontece a separação desse tipo de cromatografia. Então, gente, a nossa fase estacionária, né, na cromatografia em papel, não é, de fato, o papel. Porque o que é o papel? Principalmente esse papel de filtro, né? Ele é constituído, basicamente, de celulose, que tem essa estrutura química que está mostrada aqui para vocês, tá? Ele é um polímero, né? A celulose é um polímero ali desses carboidratos. A celulose, gente, ela possui uma grande afinidade por água. Essas hidroxilas aqui, ó, tá? Elas se ligam, né, através de interações intermoleculares, principalmente ligação de hidrogênio, com a água. Mesmo que o papel pareça seco, normalmente ele tem aí em torno de 22% de água. E nesse tipo de cromatografia, quem é a fase estacionária é essa água. Então, a fase estacionária, apesar de a gente falar cromatografia em papel, na verdade é a água que está absorvida no papel. E por isso, né, também, esse tipo de cromatografia é polar, porque a água é polar. A nossa fase estacionária, nesse caso, tem polaridade alta. Então, substâncias que tiverem maior afinidade pela água, né, por compostos mais polares, eles vão interagir mais com a fase estacionária e vão ficar mais presos nela, ser menos carregados pela fase móvel. Como, né, essa fase estacionária, né, se a gente olhar a nível molecular, a nível microscópico, ela é a água, né? A água atua ali como se estivesse, né, absorvendo os componentes da amostra. E aí, esse tipo de cromatografia, a cromatografia em papel, ela é classificada como uma cromatografia de absorção. Vocês conseguem perceber a diferença de absorção e adsorção? Na absorção, né, é como se os compostos fossem realmente dissolvidos, estivessem dentro abraçado por essas moléculas de água. Que é isso que a gente considera que acontece na cromatografia em papel, tá? Já adsorvido é uma interação que acontece só entre a superfície de um material com a superfície de outro. E eu chamo a atenção para essa diferença, porque quando a gente estudar a cromatografia em camada delgada, a cromatografia em camada delgada é uma cromatografia de adsorção, enquanto que a cromatografia em papel é uma cromatografia de absorção, exatamente por essas moléculas de água que estão ali na superfície da celulose. E olha só como pode ser complexo, mas não é, né? Mas pode parecer complexo. A água, ela está adsorvida na celulose, na superfície da celulose. Mas a água absorve os componentes da amostra. Entenderam? Então, por conta ali da água ter esse poder de absorção, a cromatografia em papel é caracterizada como uma cromatografia de absorção, ou partição também, né? É o mesmo tipo. Então, na cromatografia em papel, só tem essa fase estacionária, né? A fase estacionária é o papel, ponto. O papel cheio de água. Agora, a fase móvel, ela pode variar. Ela pode ser diferentes tipos de solvente, incluindo aí o solvente universal, que é a água. Só que, geralmente, né, usar a água pura como solvente na cromatografia em papel não resulta numa boa separação, né? Por quê? Porque no papel não está água. Se a minha fase móvel também é água, eu vou acabar que eu não vou conseguir separar nada, porque eu não vou ter interação
compostos com duas fases diferentes, né? As fases acabam que são as mesmas. Fase estacionária é constituída de água e a fase móvel também vai ter água, tá? Como a fase estacionária é água e é polar, geralmente, então, como fase móvel, a gente usa uma fase móvel mais apolar. E aqui, tá, tem uma tabelinha com os diferentes tipos de solvente aí que a gente pode usar na água. Ah, Juliana, mas não, na cromatografia em papel. Ah, Juliana, então não posso usar água? Pode. Não, pode ser que não tenha um bom processo de separação, mas também você pode usar ela numa mistura. Então, você pode misturar, por exemplo, fazer uma mistura de acetona e água e ver se você consegue uma boa separação dos seus compostos. Aqui tem alguns solventes que são bem comuns no laboratório, eu acredito que vocês já conheçam alguns, né? O éter de petróleo, o hexano, clorofórmio, acetato de etila, acetona, ou propanona, né? O metanol, também poderia ser o etanol, e água. E aqui traz algumas informações importantes sobre esses líquidos, né? Se ele é solúvel ou não em água, né? Se ele é miscível com água, e também a viscosidade deles. Porque como eu mostrei para vocês, né? A fase móvel vai percorrer a fase estacionária pela capilaridade. Se essa fase móvel, se esse líquido for muito viscoso, ele não vai conseguir ali subir todo o caminho dele, ele não vai conseguir subir na fase estacionária, por causa da viscosidade. E outra informação importante também, né, se ele mistura ou não com água. Por quê? Né? Eu posso usar, por exemplo, uma mistura, né, de acetato de etila com água. Oh, não, desculpa. Acetato de etila é pouco solúvel em água, por isso que está esse valor. Tá? Bem pouquinho. Eu posso pingar, então, algumas gotas de água em acetato de etila. Agora, eu posso misturar com tranquilidade, né, acetona e água em qualquer proporção. Metanol e água também em qualquer proporção. Já hexano e éter de petróleo, não é possível eu misturar eles com água, né? E aqui também eu já consigo fazer uma ideia, né, da polaridade desses solventes. A água é polar. Então, você vê, se o hexano não se mistura immiscível com a água, é porque ele é apolar. E a gente ainda tem uma outra informação aqui, ó, nessa coluna aqui do meio, que é a constante dielétrica. A constante dielétrica está relacionada exatamente com a polaridade dessas moléculas. Quanto maior é essa constante dielétrica, mais polar é esse solvente, esse líquido. Quanto menor, menos polar ele é. Essa tabelinha, gente, com os solventes que a gente usa e com a ordem de polaridade deles, né? Vocês observam que aqui está do menos polar, o éter de petróleo, para o mais polar, a água, vai aí nos perseguir durante todo o curso de cromatografia. Por quê? A cromatografia líquida é uma das mais utilizadas. E a cromatografia líquida, a cromatografia em papel é uma cromatografia líquida, a fase móvel é um líquido. Esses solventes, né? Ou a gente usa um solvente puro ou uma mistura de até 3 ou 4 solventes. Pode ter casos desse tipo. Então, gente, aqui também é um outro exemplo do que eu esperaria, né? Por exemplo, se eu tivesse uma boa resolução e conseguisse encontrar aí a fase móvel, a mistura de solventes adequada, por exemplo, para separar uma tinta azul, né? Verde, né? Uma tonalidade de azul e uma vermelha, né? Na verdade, aqui, isso depende da marca da tinta, depende de várias coisas, né, gente? Não quer dizer que eu vou fazer o meu experimento com a minha canetinha, vai ficar dessa forma. Mas aqui seria uma cromatografia, né, ideal. Observe que aqui é antes de ocorrer a fase móvel pelo papel, e aqui é depois, né? Esse resultado aqui que a gente tem depois, a gente chama de cromatograma. É o resultado da cromatografia, né? É o que a gente obtém depois da corrida cromatográfica. Corrida cromatográfica é colocar o papel
para ser percorrido aí pelo solvente. Então, se a gente olhar aqui, né, quem que teria o maior valor de RF? Por exemplo, para essa primeira amostra aqui, quem vocês acham que tem maior RF? Essa mancha verde ou essa mancha vermelha? A vermelha tem maior RF, né? E a verde tem menor RF. E aqui, gente, algumas informações a mais sobre a execução da técnica. Basicamente, eu já expliquei para vocês como que ela é executada, né? A gente corta um papel, faz as marcações da parte inferior, da parte superior. Aqui está detalhando um pouco mais como que a gente aplica, né, a amostra. Porque essa técnica, ela requer que a gente aplique uma pequena quantidade de amostra, tá? A gente vai fazer aí, tentar fazer nessa cromatografia com as canetinhas. Então, quanto menos vezes você fizer o pontinho lá da canetinha, é melhor, você vai observar que é melhor se você fizer mais de uma vez. Fizer colocando bastante canetinha e fizer colocando pouquinho, tá? A ideia é sempre colocar bem pouca amostra. Ah, Juliana, mas se eu não estiver trabalhando, então, com canetinha, se eu estiver trabalhando com extratos vegetais, como que eu faço essa aplicação da amostra, né? A gente aplica essa amostra com capilar. Eu não sei se vocês já usaram no laboratório. É um tubinho de vidro bem fininho, que a gente consegue pegar um pouquinho da amostra líquida, tá? Geralmente, né? Geralmente não. Esse tipo de cromatografia requer que a gente trabalhe com a amostra líquida. Se ela for um sólido, por exemplo, a gente dissolve ela. A gente solubiliza ela num solvente adequado, um solvente que ela vá solubilizar. E aí, então, com esse capilar, eu consigo pegar essa amostra, seja no estado líquido, seja ela dissolvida, ou em água, ou em qualquer outro solvente, e aplico, então, né, no meu papel, com esse capilar. Eu não tenho esse capilar aqui em casa, tá? Lá no IFE a gente tem. Uma outra opção é a gente pegar uma agulha. Já viu essas agulhas de seringa? Tá? Eu até tenho a seringa aqui que eu estava medindo os volumes nela. Essas agulhas de seringa, tá? A gente também consegue fazer essa transferência. Pegar um líquido de um recipiente e colocar ele aqui no papel. E quanto mais diluído tiver essa amostra, né, melhor. O ideal aí para cromatografia em camada, para cromatografia em papel, é que a gente tenha uma concentração final aí no papel de 1 e 2 ppm, né, de 1 a 2 por milhão. Então, é bem pouquinho mesmo, tá? Essa figura aqui, né, esse padrão A e padrão B, é a mesma amostra sendo aplicada de formas diferentes. Aumentamos a concentração final da amostra aplicada no papel à medida que aplicamos mais amostra no ponto de partida. Os cromatogramas abaixo são da mesma substância azul. O padrão A é uma solução mais concentrada de azul e o padrão B é uma solução mais diluída de azul. Então, vamos imaginar que azul é uma substância. E eu preparei duas soluções dessa substância. Uma mais concentrada e uma mais diluída. Então, aqui a gente tem, né, a solução mais concentrada. Esse cromatograma A. Todos esses pontinhos aqui são da mesma substância azul. Só que aqui nesse primeiro ponto, né, eu espotei, um outro termo lá do inglês também que a gente usa muito na cromatografia. Eu espotei, eu peguei a agulha e coloquei a solução lá assim, ó, 10 vezes. Porque cada vez que a gente chega a agulha ou capilar no papel, ela vai deixar uma marquinha. Ela vai deixar um pouquinho da amostra ali. E observe, então, que eu consigo controlar a concentração final que eu coloco no papel com o número de vezes que eu consigo espotar. Em concentrações muito altas, né, quando a gente aplica muitas vezes uma solução já concentrada, então, se eu sei que a minha solução está concentrada, eu aplico ela uma vez, uma, duas vezes. Se ela está diluída, eu vou aplicar umas 10 vezes. Por quê? Porque se a concentração final no papel ficar muito alta, a gente perde a resolução da mancha.
e a mancha deixa de ser circular e dá origem, né, a um rastro. Então, observe aqui, para esse padrão A, a quantidade ideal foi de uma vez, né, nessa concentração que está aqui em 1. Ah, Juliana, mas se eu coloquei 2, tá, deu para você, você consegue enxergar o formato circular aqui na sua mancha. Mas não é que ele está ideal, ele não está ideal, né? O ideal é a gente obter uma mancha bem bonitinha. E isso vai servir tanto aqui para cromatografia em papel, que é muito difícil a gente conseguir essa definição, essa resolução, tá? Na cromatografia em papel. Mas na cromatografia em camada delgada vai ser a mesma coisa. E lá já é mais fácil. Lá a gente consegue manchinhas assim, bem redondinhas. E aqui, né, no cromatograma, quando eu utilizei a amostra mais diluída, né, eu consegui ter uma boa resolução quando eu spotei 2 vezes essa manchinha que está aqui. Quando eu spotei uma vez só, ela ficou tão diluída que eu não consegui detectar, não consegui enxergar ela no final. Tudo que a gente falou até agora, né, a gente falou como se a nossa amostra tivesse cor. Só que, às vezes, a nossa amostra não tem cor, ela é incolor. E aí entra em cena uma parte muito importante aí na cromatografia em papel, que é a parte de como detectar essas substâncias que são incolores. A gente usa um revelador. E aí, né, o tanto que a gente coloca de amostra, né, aqui novamente, depende, se ela é incolor, vai depender também da sensibilidade do nosso método de detecção. Vai depender se o nosso revelador consegue revelar aquela substância naquela concentração. Então, observe que aqui agora a gente tem 2 substâncias diferentes, não é mais a mesma, é uma amostra A e uma amostra B. Foram aplicados os mesmos volumes, tá, de amostra e também nas mesmas quantidades de vezes ali no papel, né? Foram spotados na mesma quantidade de vezes. E aí, né, foram revelados com o mesmo revelador. Mas observe que a amostra A é mais sensível ao revelador do que a amostra B. Que na concentração menor aqui no papel, né, de 2, a amostra B não foi, a gente não conseguiu enxergar, não foi detectada. E aqui eu coloquei uma atividade para vocês, que está separado também lá na plataforma, que é o Hora de Pôr a Mão na Massa. Então, aqui está explicando, gente, exatamente como vocês devem proceder para fazer essa cromatografia aí em casa. Vocês podem utilizar copos, como a cuba cromatográfica, com pires em cima. Vocês podem utilizar diferentes solventes aí, que vocês estiverem disponíveis em casa. Ah, Juliana, só tenho água. Não é possível que você não tenha nenhuma acetona aí para tirar o esmalte. Testa com vinagre, então, né? Procura em casa alguma coisa para vocês fazerem e tentar visualizar e entender melhor esses conceitos, como que a fase móvel, que o líquido, né, vai percorrendo ali no papel. E aqui tem toda a explicação direitinho para poder você fazer. Essa explicação aqui dentro do livro está considerando que você vai fazer em um vidro de maisena grande. Então, ele está mandando você recortar 10 centímetros, tá? Um papel na altura de 10 centímetros. Para fazer em copo, você tem que recortar um pouco mais baixo, um pouco menor. Aqui no livro, eu explico para fazer esse maior. Lá na atividade, eu dou a mesma explicação, mas poder para adaptar para usar um copo menor. Seja mais baixo ou seja menos largo, né? Mais fino. E aí vocês vão testar, vão fazer em casa, vão tirar uma foto e vão postar para mim lá no fórum. Então tá aqui, ó. Meu experimento. Esse é o fórum. Então aqui também tá explicando a mesma coisa que tá lá no livro. Postar, né, essa atividade aí tem um valor de 1 ponto em 10. Acrescentar um novo tópico. Eu já vou botar aqui. Fotos.
tá vendo, gente? Vocês conseguem adicionar, né, lá no fórum, um tópico, deixar a sua mensagem e anexar um arquivo, tá vendo? Vocês vão aqui em anexo, escolher um arquivo. Deixa eu pegar aqui qualquer figura minha. Vocês escolhem, né, então, a imagem, enviar arquivo. Isso aqui vocês sabem mais que eu, né? Enviar mensagem ao fórum aqui no final. Tá? Então, essa é uma das atividades para vocês fazerem essa semana. A gente ainda tem uma outra atividade para fazer, que é inserir 2 termos lá na nossa atividade glossário. Mas antes de fazer isso, eu vou só terminar aqui, explicar o finalzinho do conteúdo para vocês, que diz respeito, né, aos métodos de detecção, que é exatamente, né, os reveladores que a gente usa para tornar as manchas invisíveis visíveis. Existem 2 tipos básicos de reveladores, o físico e o químico. O físico, tá, é quando eu trato o meu papel com uma substância fluorescente. E o papel fica branquinho, tá? Essa substância é incolor. Mas eu consigo levar essa substância, esse papel, depois de realizada a cromatografia, a uma luz ultravioleta. E aí, então, né, as substâncias orgânicas, elas absorvem nessa região do ultravioleta e podem ser reveladas ali por esse tipo de método de detecção. Então, aqui, né, é um exemplo aqui de algumas, da cromatografia revelada pela luz ultravioleta, que é o método físico. É físico por quê? Porque ele não vai destruir a amostra, né? Ele é não destrutível também, que a gente fala. Ele não é baseado numa reação química. Os outros reveladores, que são classificados como químicos, é uma solução de uma substância química que é borrifada sobre o papel. E ele reage com as substâncias presentes na amostra, tornando-se visível. Aqui, gente, outras placas cromatográficas reveladas aí por agentes químicos. Esse aqui que está mais rosinha, ó, é uma solução de permanganato de potássio, que eu acho que também já é uma solução conhecida de vocês. O permanganato de potássio faz aquela solução bem roxinha, né? O permanganato de potássio reage aí com muitas substâncias, ficando amarelo, ó. Aí ele dá origem a essas manchas amareladas. Esses 2 exemplos que eu coloquei aqui para vocês, essas figuras, não é cromatografia em papel, tá? É cromatografia em camada delgada. E aí a gente tem um limitante na cromatografia em papel, é que a gente não consegue usar alguns reveladores. Por quê? Porque o próprio papel é uma substância orgânica que vai reagir com aquele revelador, tá? Isso também limita muito a aplicação aí da cromatografia em papel. Mas esse conteúdo todo a gente já está adiantando lá para a cromatografia em camada delgada. E aí a gente finaliza o conteúdo dessa aula, repassando a atividade que vocês têm que fazer, é exatamente tentar reproduzir essa cromatografia em papel de canetinha em casa e postar a foto aqui no fórum. E a outra atividade que vocês têm que fazer é essa atividade aqui, ó, que é o glossário, que ela chama, tá? Definições e termos utilizados na cromatografia. Prezado aluno, colabore com o nosso glossário. Você deve inserir um termo, palavra do mundo da cromatografia com a sua respectiva definição. Cada estudante deve incluir 2 itens. Então, você vai vir aqui, ó, inserir um novo item. E você vai colocar o conceito. Por exemplo, eu vou colocar eluição. O que é eluição? Eu vou vir aqui e vou pôr a definição de eluição. É o processo da fase móvel percorrer a fase estacionária. Pronto. Se eu quiser colocar uma figura, eu também posso, mas não precisa, tá, gente? É só colocar o termo e a definição, salvar mudanças. Bom,
Pronto, salvou. Você vai vir e vai inserir mais um. Vou inserir outro termo aqui. Cromatoplacas. Cromatoplacas. Placas onde é realizada a cromatografia. É isso, né? Placas ou suporte bidimensional onde é realizada a cromatografia. Vocês podem vir e colocar cromatografia, por exemplo, né? E definir o que é cromatografia. Pode colocar solvente, pode colocar fase móvel, definir o que é fase móvel, fase estacionária, colocar o que é fase estacionária. Vocês têm que ver, né, nos livros, tanto da aula anterior quanto dessa aula, adicionar, então, um termo e a sua definição. Tá joia, gente? Então, essas são as duas atividades dessa semana. Cada uma delas vale um ponto. E aqui eu deixei um outro tópicozinho para vocês, que é relembrar a polaridade. A gente vai falar muito de polaridade ao longo do curso, tá? Então, quem não lembrar de polaridade, né? Quem não estiver relembrando, eu coloquei aí para vocês, tá? Ele é um link, que ele é um simulador desse site aqui, ó, Fat Interaction Simulations, não sei se vocês conhecem. Nele a gente consegue ver como que uma molécula se comporta diante de um campo elétrico externo, tá? E isso depende, né, da polaridade da molécula. Esse relembrar a polaridade aqui é só a nível de curiosidade mesmo, para vocês. E agora até estou vendo aqui que eu coloquei de uma forma que não dá para ver. Eu vou tentar mudar aqui depois da aula, tá? Se eu já coloco o simulador direto aqui no livro. Então é isso, gente. A nossa aulinha de hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida do questionário da aula anterior? Número 1, qual o princípio da cromatografia? Eu queria que vocês falassem, no princípio, por que ela é um método de separação. Como ela consegue separar substâncias. E aí teve gente que definiu que cromatografia era a escrita das cores, ou teve gente que deixou vago, é uma técnica que tem uma fase estacionária e uma fase móvel. Entendi, mas eu queria saber como que ocorre a separação. Eu acho que eu nem zerei para ninguém essa questão, mas eu tirei uns décimos, né? Porque eu queria saber o princípio, né? Como que ela acontece. A número 2 era o que significa o termo cromatografia. Era de marcar, não é? O termo é a escrita das cores, que não tem a ver com a técnica em si, mas é um termo histórico, que a técnica ganhou esse nome. Fiquei com dúvida na questão sobre a diferença entre cromatografia preparativa e analítica. Isso, a principal diferença entre cromatografia analítica e preparativa é a recuperação da amostra no final da análise. Era essa a resposta, né? Porque se é realizada sobre uma camada fina no papel, não é. Porque a gente pode ter cromatografia analítica e preparativa em todos os métodos cromatográficos. De papel, de coluna, tá? A quantidade de amostra empregada na análise e sua posterior recuperação. Ah, tá. Porque essa está mais completa, a letra C, né? A letra A está incompleta. Porque só falou que recupera no final, mas não falou que você usa mais quantidade de amostra, né? A letra D também está meio incompleta, porque fala da quantidade de amostra, mas não fala que recupera no final. E a letra E não tem nada a ver, né? Que se é realizada no plano bidimensional ou em coluna, né? Aí, na verdade, é a classificação da planar e da incoluna. Nessa por que é um método de destaque, eu queria que vocês falassem que ela é muito utilizada nos diversos campos, né? Da farmácia, de alimentos, porque consegue separar amostras complexas. Essa também eu não zerei para ninguém. Mas eu acho que eu dei inteira para algumas pessoas, mas eu tirei uns pontinhos assim que eu achei um pouco incompleta a resposta. Então, boa tarde para todo mundo.